Pessoal, boa noite, mais uma vez. Hoje temos o privilégio enorme de estar aqui com o professor Lisboa, doutorado aí nessa área de reprodução, professor da Escola de Medicina Veterinária da UFBA, um grande amigo, um admirador do trabalho. Então, professor, bem-vindo. Muito obrigado pela presença. É um prazer enorme estar com o senhor aqui. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Você realmente é um exemplo de profissional e eu diria assim, profissional do futuro, né? Porque é diferente o que você está fazendo, pelo menos aqui no estado da Bahia. A sua escola hoje online é uma escola que está aí com grandes índices de audiência, está bombando, muita gente entrando, né? E eu acho isso muito interessante, porque a gente tem que fazer coisas novas. Não adianta a gente ficar só fazendo aquele batidão que a gente também não vai melhorar. A gente tem que usar a tecnologia, e a tessa a nosso favor, como você está usando aí. Agora eu gostaria de pedir só uma licença a você para, nessa época de coronavírus, mandar uma mensagem de um grande abraço, na verdade, para todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os técnicos de enfermagem, para minha esposa Amélia, que é médica e está nessa linha de frente aí, dessa batalha contra o coronavírus. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado a toda a população baiana e população brasileira. Nós precisamos muito de vocês e o agro não para. Nós estamos aqui também dando suporte a vocês para alimentar toda essa comunidade com proteína de qualidade, proteína vermelha de qualidade, leite de qualidade. Era esse recado inicial, viu, Lucas? Perfeito, professor. Faço dar as suas palavras, as minhas também. Então, um grande abraço a todo mundo que está aí na batalha, tá não deixando o país parar de vez. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Então, ontem a gente falou de estação de monta, hoje vamos falar de IATF. O pessoal da CRIA deu até, digamos, sorte que pegou 2 assuntos complementares em 2 dias seguidos. Então, isso é bastante interessante. Não estava meio que programado isso, foi questão de agenda, tanto sua quanto do Tamar. Então, deu que combinou. Então, ficou bacana. Então, professor, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o que seria a IATF? A gente deve dar uma definição do que seria essa IATF. Lucas, IATF, como o nome fala, é inseminação artificial em tempo fixo. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Ainda hoje acontece. Nós temos 2 tipos, então, no Brasil hoje de inseminação artificial. A inseminação artificial convencional, que é aquela feita 12 horas após a observação do cio da vaca. A gente tem que ir a campo, detectar o cio dessa vaca, detectar o comportamento sexual dessa vaca, detectar o estro desse animal. Depois dessa vaca detectada em estro, 12 horas depois você vai fazer a inseminação convencional. Então, se convencionou o seguinte: como a ovulação ela vai acontecer aproximadamente aí 20, 25, 30 horas após o início dos sinais de estro, então se convencionou o seguinte: o animal que entra em cio de manhã é inseminado à tarde, o animal que entra em cio de tarde é inseminado no outro dia de manhã. Meu amigo, isso gera uma série de problemas, certo? Primeiro, falha na detecção desse estro. Segundo, não tem ano novo, carnaval, aniversário, nada. E o pior de tudo é o inseminador ter que inseminar uma vaca no dia do aniversário da sogra. Aí é que é problema. Aí é problema puro, né? Então, eu já passei por isso e não pode acontecer. Brincadeiras à parte, veio a inseminação artificial em tempo fixo, que é o quê? A gente tem condição hoje, através de todo o conhecimento farmacológico, endocrinológico da fêmea bovina, a gente tem condição de controlar o ciclo estral
controlar os hormônios desse animal e fazer com que ela venha a ovular na hora conveniente ao inseminador. Então, eu posso pegar, por exemplo, um grupo de 50, 100, 200, 300 vacas, aplicar uma série de hormônios. Esses protocolos são protocolos diversos, protocolos de 8 dias, protocolos de 9 dias, protocolos de 10 dias, e inseminar artificialmente em tempo fixo, terça-feira pela manhã, por exemplo, todos os animais. E se não der para inseminar todo dia, todo mundo de manhã, insemina de manhã e insemina de tarde, a depender do protocolo que a gente use. Isso é possível, ficou muito conveniente, então. Então, daí, já de bate-pronto, Lucas, eu já estou dando uma vantagem da IATF, que é o quê? Não precisa observar ciclo, não precisa observar extra, não precisa ter rufião, certo? Porque, diferente do gado de leite, o gado de corte, ele não vai ao curral todo dia. Então você, para identificar o cio de uma vaca de corte, você tem que ir ao pasto todo dia e observar o comportamento desses animais, com rufião, etc., até o comportamento da própria fêmea montando em outra fêmea, mas em geral com o rufião, identificar e fazer então a inseminação artificial convencional. Minha tese de doutorado, que eu defendi em 2001, foi com IATF. Foi uma das primeiras teses de doutorado com IATF aqui no Brasil. Pra você ter ideia, isso foi em 1900X. Nessa época, estou brincando, foi em 2001. 2001, apenas 1% dos animais inseminados no Brasil eram inseminados por meio de inseminação artificial em tempo fixo. Foi a tecnologia que mais aumentou, a biotecnologia que mais aumentou na reprodução animal no Brasil. Isso, eu estou falando em 2001, era 1%, certo? Em 2000, eu vou ver aqui minha nota, em 2010, igualou. 50% dos animais eram inseminados via convencional e 50% dos animais eram inseminados via IATF. Aí foi a curva de inflexão. Em 2019, 85% dos animais inseminados no Brasil são inseminados por IATF. E apenas 15% são inseminados via inseminação artificial convencional. Olha só a quantidade de evolução que nós tivemos em aproximadamente 18 anos. Né? Foi muita coisa. Com certeza. Considerável. Então, é considerável, então, porque tem muitas vantagens. Eu estou falando da observação de cio assim, apenas como uma vantagem, mas temos muitas outras vantagens. Grande Plínio, tudo bom, meu amigo? Eu acredito, então, que essa outra parte, essa porcentagem que não faz a IATF, praticamente não deve ser do gado leiteiro até, né, professor? Muito do gado leiteiro. Muito do gado leiteiro. É como se fosse um gado de curral todo dia, né? E vai ao curral todo dia, você observa o cio desse animal todo dia e fica mais fácil de você inseminar. Perfeito. Então, o senhor falou essa vantagem aí de você ter esses animais todos podendo ser inseminados ao mesmo tempo, no mesmo dia, no caso. E teria mais alguma vantagem, professor? Tem mais vantagem. Olha, bom. Quando a gente fala de ATF, é importante que... Eu vou ser um pouquinho mais aprofundado, mais técnico aqui agora, mas é importante que esses conceitos sejam bem colocados. Com certeza. A IATF, a gente tem, eu diria, antigamente, 3 fases importantes. Hoje, 4 fases importantes. A primeira fase é terminar a fase luteínica de forma sincronizada, ou seja, aquelas vacas que têm corpo lúteo, eu vou aplicar um hormônio, no caso uma prostaglandina, para destruir esse corpo lúteo e baixar essa progesterona. Certo? A segunda coisa é sincronizar a onda folicular, porque quando essa progesterona cai, eu preciso ter um folículo grandão, não é assim,
coraçãozinho. É assim, um folículo grandão lá, já esperando para ser ovulado, certo? Então eu preciso sincronizar essa onda folicular também. E a terceira coisa que eu preciso fazer no IATF é fazer com que haja uma sincronização da ovulação, uma indução da ovulação. Então, 3 etapas eu falei. Lise de corpo lúteo, redução de progesterona, finalização da fase luteínica, sincronização da onda folicular e, por último, indução da ovulação. Mas hoje eu posso colocar mais uma etapa importante da IATF, é dar suporte hormonal, da possibilidade hormonal, dar um ambiente hormonal propício para vacas deficientes em determinados hormônios que venham a produzir folículos grandes e ovular. São aquelas vacas que estão, por exemplo, em anestro, Lucas. A vaca em anestro é a vaca que não está ovulando. A vaca em anestro, ela não entra no cio. Não entra no cio. Né? Então, eu preciso fazer com que essa vaca volte a ciclar novamente, volte a ovular novamente. E nós sabemos que a vaca em anestro, ela não ovula porque ela tem a deficiência de um determinado hormônio, que é o LH, hormônio luteinizante. Então, a pulsatilidade desse LH, ele precisa ser intensa, uma pulsatilidade de baixa amplitude e alta frequência. É como se a gente tivesse dado várias injeçõezinhas na vaca de LH. E um hormônio específico, a gente tem hoje capacidade de fazer isso, que é o ECG, a gonadotrofina coriônica equina, certo? Então, aplicando esse hormônio de alto peso molecular e de alta meia-vida também, ele vai ser absorvido aos poucos, certo? Então, eu consigo dar esse suporte de LH para vacas que estão em anestro. Então, mais uma vantagem da IATF. Eu estou trazendo vacas que não conseguiriam ovular com o protocolo, com o ECG, né? Faço com que essa vaca venha a ovular também. Detalhe, o ECG é para ser aplicado, o ECG é caro, é um hormônio caro. Um protocolo com ECG, basicamente 50% do custo do protocolo é de ECG. Então, esse ECG é para ser aplicado em vacas que realmente necessitam. Vacas que estão em anestro. Olha a importância, como o Tamar falou ontem, de se fazer o exame clínico ginecológico desses animais antes de começar um protocolo de IATF. Não só para identificar quem está prenhe e quem está vazia, porque eu não posso fazer IATF numa vaca que está prenhe, porque eu vou abortar essa vaca, né? Mas para escolher, a partir desse exame ginecológico, a partir dessa avaliação ginecológica, que protocolo utilizar. Perfeito? Entendi. Outra vantagem, imagine você iniciar uma estação de monta. Iniciar uma estação de monta com 200 vacas. Vamos supor que no primeiro mês de estação de monta, eu não sei, mas aí vai depender da estação de monta anterior, se vai estar encavalando ou não a estação de nascimento, mas vamos supor que você tenha 100 vacas aptas a serem inseminadas artificialmente em tempo fixo, certo? Então, com a IATF, você pode fazer com que, hoje, a taxa de prenhez da IATF, a taxa de geral, está em torno aí de 52% no Brasil, né? Uma análise de mais de 1.400.000 IATFs, né? Nós chegamos a esse resultado aí de aproximadamente 52%. Nós sabemos, então, que a gente pode, por exemplo, emprenhar 52% dessas vacas no primeiro dia de estação de monta. Então, lembra de que ontem a gente falou bezerro do cedo, bezerro do... Você já olha a quantidade de bezerro do cedo que vai vir na estação de nascimento lá na frente, certo? Então, a IATF ajuda muito nesse sentido também, certo? Fora a possibilidade de você trabalhar com grupos contemporâneos mais homogêneos, isso muito mais para quem trabalha com avaliação genética de seus animais, né? E você consegue, através também da IATF, um ganho secundário, individualizar o animal, saber você sai um pouco daquela projeção de rebanho e entra mais na parte de individualização e pode, então, descartando esses animais,
né, para você melhorar a sua eficiência reprodutiva nas próximas estações de monta também. Certo? Entendi. Agora, Então, pode falar. Eu falo outra muito, né? coisa Desculpa aí, viu, Lucas? que, nada, fica à vontade, que eu imagino é que você falou aí do primeiro dia de estação de monta sem inseminar 100 vacas e 52 darem positivas. Então, essas 48% têm uma chance maior até de ser reinseminadas, no caso, né? Ela ganha Claro, esse aí, tempo. Lucas, é um mundo de coisa que a gente pode fazer, certo? Uma hora não dá para a gente falar. Mas Uhum. eu posso, inclusive, ressincronizar todos esses animais sem saber quem está prenho e quem está vazia. Imagine isso. E fazer um ultrassom 21 dias depois, um ultrassom Doppler, onde eu vou ver fluxo sanguíneo nos corpos lúteos provenientes daquela IATF e já diagnosticar ali vacas vazias ou prenhe 21 dias após a inseminação artificial em tempo fixo e já fazer um outro protocolo. Essa questão de ressincronização foi o tema da minha tese de doutorado. Em 2001 me chamavam de maluco. Lisboa, você é louco? Vai fazer ressincronização em vaca? Para quê? Você é doido? Isso não existe. Por que me falavam isso? Falavam isso porque um implante, naquela época, só existia um implante no Brasil, custava R$ 35. Um implante, R$ 35. Então, os grandes mestres, os grandes doutores, os grandes professores, até teoricamente eles estavam certos, porque eles achavam que eu não deveria utilizar esse implante de R$ 35 numa vaca que já foi inseminada. Eu deveria usar em outra vaca, porque o implante eu posso usar até 4 vezes. Está entendendo, Lucas? Mas o implante barateou. E aí, depois que o implante barateou, a ressincronização veio com tudo, né? E aí, Lisboinha foi lá para cima, né? Agora tá tudo bem, né? Agora vamos fazer ressincronização. E aí veio uma porção de gente aí dizendo, estou inventando a ressincronização e coisa e tal, e a gente já tinha usado isso sei lá, X anos atrás, né? É até bom se eu dizer que não cabe tudo em uma hora, que é bom que o senhor já vai ter que voltar. Então, vamos lá, professor. Você falou aí das vantagens e falou de protocolo também. Qual seriam esses protocolos? Dá para a gente Tá, falar vamos um lá. pouco, entender um pouco. Porque para mim o senhor está falando de novo. Hã? Tá o quê? Para mim é tudo novo. Mas tá entendendo? Tá, sim. Tá, tranquilo. Então beleza. Ó, eu reputo o seguinte, hoje no Brasil a gente tem dois protocolos básicos, certo? Um protocolo de 3 manejos e um protocolo de 4 manejos, tá certo? Então, na minha visão, isso é uma visão de Lisboa, eu acho o seguinte, os dois protocolos são muito bons. O que é esse protocolo? Vamos lá, rapidamente falar. Obviamente que ninguém aqui vai sair expert em ATF, mas só para a gente alinhar, o protocolo é o seguinte, você pega uma fonte de progesterona, um implante intravaginal de progesterona, coloca numa vaca ou numa novilha e aplica um estradiol, benzoato de estradiol. Então, nesse momento, você está induzindo uma onda folicular, sincronizando uma onda folicular. Induzindo não, sincronizando uma onda folicular. E jogando um implante de progesterona. Essa progesterona, então, ela vai segurar qualquer folículo que venha, que esteja muito grande para ovular nesse momento. Ele não vai ovular porque essa progesterona já está aí. 8 dias depois, você retira esse implante de progesterona, aplica uma prostaglandina, olha a segunda etapa, termina a fase lútea, porque essa prostaglandina vai destruir o corpo lúteo, e eu estou retirando o implante de progesterona. Então, eu estou, nesse momento, se a vaca tiver com o corpo lúteo, destruindo o corpo lúteo dela, baixando a progesterona endógena e retirando o implante, baixando a progesterona exógena. Aí o que falta agora? Falta agora induzir a ovulação. Essa indução da ovulação, normalmente, a gente faz com outro éster de estradiol, chamado cipionato de estradiol. A vaca precisa de ECG ou não precisa de ECG? Se estiver com baixo score corporal,
Se tiver, basicamente, com baixo score corporal, então, o folículo pequeno, se você for fazer essa análise com ultrassom, que normalmente não se faz nesse momento, você aplica, então, ECG. Entenderam? Então, progesterona mais benzoato de estradiol no dia 0, no dia 8 retira a progesterona, aplica a prostaglandina, mais o cipionato de estradiol e mais o ECG se precisar. No dia 10, IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Como você usou o cipionato de estradiol para induzir a ovulação, você pode inseminar essa vaca de manhã ou de tarde, sem problema nenhum, certo? Então, protocolo de 3 manejos, perfeito? O outro protocolo é um protocolo de 4 manejos. Onde é que ele vai diferir? Eu vou adiantar a prostaglandina. Então, introduzo um implante de progesterona, aplico um benzoato de estradiol. No dia 7, não mais no dia 8, no dia 7, eu aplico a prostaglandina, liso um possível corpo lúteo, progesterona endógena cai. No dia 9, retiro a progesterona, aplico o cipionato de estradiol, aplico o ECG se precisar e no dia 9 faço a inseminação artificial em tempo fixo de manhã ou de tarde, certo? Se você for fazer no último protocolo que eu falei, no dia 11, certo? Eu faço a IATF. Então, retiro no dia 9 e faço a IATF no dia 11. A rigor, esses dois protocolos não modificam muito em geral, se você for fazer uma análise geral. O que eu vejo é o seguinte: se as vacas estiverem ciclando, ou seja, se as vacas tiverem com uma grande porcentagem de vacas tiverem corpo lúteo, eu prefiro usar o protocolo de 4 manejos. Porque eu adianto a prostaglandina, diminuo a progesterona dessa vaca que está ciclando, eu diminuo já a progesterona endógena, certo? E dou um fôlego para esse folículo aumentar mais, porque muita progesterona circulante reduz o tamanho do folículo. A Priscila, uma orientada nossa de doutorado, defendeu a tese de doutorado dela uns 2 anos atrás e mostrou isso claramente no trabalho dela. As vacas ciclando que foram feitas IATF com protocolo de 3 manejos, tiveram diâmetro folicular menor, diâmetro do corpo lúteo após a IATF menor e concentração sérica de corpo lúteo menor e, consequentemente, menores taxas de preença. Certo? Então, mais uma vez, importante a avaliação ginecológica dos animais. O veterinário vai dizer: eu tenho uma grande quantidade de animal ciclando, vou trabalhar com protocolo de 4 manejos. Tenho uma grande quantidade de vacas em anesto, vou trabalhar com protocolo de 3 manejos. Basicamente, Pri, um beijo para você. Basicamente é isso aí, certo? Basicamente é isso aí. Agora, Lucas, preste bem atenção. Nós estamos falando aqui no mundo ideal, certo? Eu não sei como é a vida, o manejo de cada vaca dessa, de cada fazenda dessa aí. Se você estiver me falando, por exemplo, de uma fazenda no Mato Grosso, que trabalhe com X mil vacas, aí às vezes uma ida a mais ao curral é um transtorno violento para esse pessoal. Então, por causa disso, para aumentar, o que é melhor? Aumentar em 10% a taxa de preença ou ter um manejo a mais no curral? Tá entendendo? Então, entendi. Ele prefere não ter esse manejo a mais, porque de repente vai machucar bezerro, porque de repente vai dar algum problema outro qualquer de infraestrutura na fazenda, e ele trabalha então com o protocolo de 3 manejos, certo? É o seguinte, professor, você falou aí de 52% nessa primeira inseminação. E quando você ressincroniza e faz a segunda, a proporção... Boa pergunta, hein? Boa pergunta você, hein? Muito bom. Olha bem, ressincronização, veja bem, Lucas, olha, em geral, 80% das vacas ovulam na IATF. Vacas normais, em geral, 80% ovulam na IATF, certo? Não quer dizer que 80% fica prenhe, 52% fica prenhe, 80% ovula. Então, há uma assincronia entre a ovulação e momento da inseminação aí, provavelmente. Pode ter qualidade de sêmen. Olha, qualidade de sêmen na IATF é de extrema importância. De extrema importância. 98% das vacas que são inseminadas em programas de IATF ainda não ovularam. Então, nós estamos fazendo uma inseminação pré-ovulação.
O sêmen que a gente está colocando no trato genital, ele tem que ter uma meia-vida boa, suficiente para esperar esse folículo ovular, a trompa, o oviduto, captar esse oócito para que ele venha fertilizar esse oócito. Então, ele tem que ter uma meia-vida muito boa. Tanto é que a gente vê que touros têm alta taxa de preenche na IATF, alguns touros, e outros têm baixa taxa de preenche na IATF, certo? Mas o que a gente está falando mesmo? De prenhez da segunda... Na segunda, certo. Então, como 80% das vacas ovulam na IATF, se você vai fazer uma ressincronização, você vai trabalhar com protocolo de 3 manejos ou de 4 manejos. Eu prefiro trabalhar com protocolo de 4 manejos, já que muitas vacas vão estar ciclando, muitas vacas vão estar com corpo lúteo. Entendeu? Aí eu consigo equiparar. É a mesma taxa de preenche, mais 52%. Só que se você trabalhar com protocolo de 3 manejos, diminui 10% sua taxa. A sua não, a das vacas. A taxa de preenche das vacas. Então, é o seguinte, então vamos arredondar para 50, só para facilitar a conta. Então, a gente fazendo 2, a gente passa para ir para 75% das vacas. Perfeito, perfeito. E quer fazer 3? 3 de novo, não tem problema. E quer fazer 4? Faça a 4ª vez também. Certo? O que eu acho importante, eu não sei se João Ábido está aí no grupo. João, eu sou fã do trabalho de João. Está aí, João? Se está aí, manda um positivo aí. Eu sou fã do trabalho dele. Então, João pode dizer isso aí melhor do que qualquer um, porque ele tem base teórica e está na prática, trabalhando direto. Certo? Então, o que a gente vê é o seguinte, a estação de monta ela tem que ter validade. Você não pode fazer uma estação de monta indefinida. A estação de monta ela tem que ter início e tem que ter final. Então, eu acho que a estação de monta ela tem que ter de 90 a 150 dias. Certo? Uma estação de monta até 90 dias não há encavalamento. Então, todas as vacas com estação de monta de 90 dias, todas as vacas vão nascer os seus bezerros antes do início da próxima estação de monta. Olha que beleza, né? Então, você tem muito mais possibilidade de emprenhar esses animais. Certo? Perfeito. E basicamente, Lucas, é uma conta que eu acho que assim, ó, o Antônio Schacker, que eu também sou fã do Schacker, ele fala o seguinte, se ele fosse fazer uma tatuagem no braço dele, ele faria aquela tatuagem da produção de arrobas ou quilos de animais, né? Que é estoque final, menos estoque inicial, menos venda, mais vendas, menos compra, né? Então, se eu fosse fazer uma tatuagem aqui no meu braço, eu faria a tatuagem do intervalo entre partos, que é o quê? Período de gestação é igual, intervalo entre partos é igual período de gestação, mais período de serviço, mais o período de involução uterina. Desses 3 que eu falei aí, onde é que eu posso atuar? Aonde que o veterinário pode atuar para aumentar a rapidez que essa vaca venha a emprenhar logo após o parto? Na gestação não é fixa. São 9 meses, 270 dias. Certo? A involução uterina, antigamente, a gente falava involução uterina de 60 dias. Os trabalhos do professor Luiz Altamiro, aqui na Bahia, no extremo sul da Bahia, mostrou que vaca Nelore, que é 80% da população de zebuíno do Brasil, né, com 30 dias já está com o útero evoluído. Ele fez biópsia, ele fez análise de concentração de progesterona e verificou que essas vacas já estavam ciclando, né, 30 dias após o parto. Então, 30 dias após o parto, amigo, mete bronca, faz IATF para diminuir esse intervalo entre parto, que é um índice que impacta diretamente nos resultados financeiros do projeto de cria, taxa de gestação e taxa de desmama. Né? Agora, não dá, é para o criador não saber nem que índice ele tem. Né? Quer dizer, qual é a taxa de desmama de sua fazenda? Ah, não sei, o cara fica rateando. Se você for com um plantador de soja, ele diz, não, no talo, eu estou produzindo 900 quilos de soja por hectare. Né? Então, a gente precisa mudar essa cabeça do produtor também. O produtor tem que se profissionalizar, o produtor tem que anotar, para poder interceder nos processos. E muita gente fica criticando, a pecuária não presta, o cria não presta, né? Pô, tem que parar com isso.
Complicado. Chegou duas perguntas, duas pessoas diferentes, professor, perguntando da nutrição, o impacto da nutrição na IATF. Nutrição é fundamental. Você está puxando a sardinha aí para sua brasa, Lucas? Manejo de pasto é importantíssimo. Hoje se sabe, por exemplo, vacas de score corporal de 1 a 5. Vaca 1, magra, né? Muito magra. Vaca 5, gorda, muito gorda, igual eu estou agora, eu preciso emagrecer. Certo? Então, o que a gente precisa é vaca com score corporal 3. Da onde vem o score corporal? Nutrição. E se você for separar ainda mais, se você for trabalhar com categorias mais exigentes nutricionalmente, pior ainda. Então, por que os índices da IATF são mais baixos nas primíparas? Né? Por quê? Porque essas primíparas, elas são mais... Primípara é aquela primeiro parto. Né? Novilha, então, primeiro parto é a primípara, primeiro parto. Então, essa novilha, ela tem que comer capim, suplemento, assim por diante, para crescer, para dar leite para o bezerro, para manter a fisiologia toda do seu organismo e, por último, para dar cio. Né? Então, você acha que se essa vaca estiver subnutrida, ela vai querer dar cio? Não, o cio é o último, é a última etapa, é supérfluo para ela. Né? O cio não faz com que ela venha a sobreviver. O que faz com que essa vaca vai sobreviver é a fisiologia pulmonar, fígado, ruminal, assim por diante. Certo? Perfeito, professor. Então, aquilo, né? Então... IATF, ó, essa pergunta aí é muito importante. Eu vou polemizar esse negócio aqui, viu? Super precoce na IATF. Pode polemizar? Pode falar. Eu acho o seguinte, ó. O super precoce como? De que forma? Induzida por hormônio? Qual é o impacto disso na seleção? Qual é o impacto disso no melhoramento genético? Vamos refletir um pouco? Então, se você estiver usando se você estiver usando um protocolo de indução de puberdade em novilha, que seja um protocolo que utilize hormônios pontuais, prostaglandina, progesterona, estrógeno, que a meia-vida dele é pequena, essa novilha, você está apenas fazendo com que essa vaca venha a performar aquilo que ela já tinha. Agora, no momento que você aplica um ECG num protocolo como esse, dando um perfil de LH, um padrão de LH que ela não tinha, e você dá artificialmente para que ela venha a ovular, né? Será que nós estamos fazendo uma seleção correta? É a pergunta que fica. É a mesma coisa de você começar a fazer uma seleção para ganho de peso, dando ração. É o que o Brasil procura? É isso? É o ganho de peso através de ração? Ou é através de pasto? Né? Suplementado com outros tipos nutricionais? Né? Então, é uma pergunta que fica. Certo? Agora, o protocolo... Outro dia eu estava discutindo isso com o João, um ex-aluno meu que está trabalhando com um grande amigo meu, que é o Paulo Mesquita, lá em Tapetinga. Né? Eu estava discutindo com ele exatamente isso. Fazer um protocolo, igual eu falei antes, só com progesterona, estrógeno, né? Avaliar esse animal para ver se ele ciclou, beleza. Aí ele já está púber, você induziu a puberdade nesse animal. A partir daí, se você quiser, até pode usar o ECG. Nem vai precisar, porque ela já tem corpo luto, nem vai precisar. Né? É uma visão que eu tenho. Né? É como... o pessoal fala, eu quero comprar touro para colocar nas minhas vacas, muito natural, eu quero comprar touro. Eu vou comprar touro da onde? Vou comprar touro de Uberaba, eu vou comprar touro do Mato Grosso, eu vou comprar touro do Paraná, mas minhas vacas são criadas no semiárido. O pai daquele touro foi criado aonde? No Paraná, comendo alfafa e azevém, e vem aqui para o semiárido para comer caiçara e jurubeba e capim-búfalo. Você acha que ele vai performar igual? Não vai. Né? Então eu tenho que comprar.
se minhas vacas estão num determinado ambiente, eu tenho que comprar touros que foram selecionados naquele ambiente. Obviamente que ele tem que ser produtivo também. Eu tenho que ver as DEPs desse animal também. Eu mudei só um pouco aí, passei para montar natural, a gente mistura um pouco. Não, com certeza acrescenta bastante. Uma pergunta aqui, professor, perguntando do sal de reprodução. Realmente tem esse impacto na reprodução, realmente? Normalmente é um sal que tem um teor, uma quantidade de fósforo um pouco maior, né? Tem, sim, claro que tem. Olha bem. Quando a gente falou do período de serviço, lembra que eu falei o período de involução, tem um período de serviço de 90 dias, involução uterina de 30 dias, né, mais o período de gestação. Então, imagine se essa vaca estiver malnutrida de minerais no momento de involução uterina. Essa vaca pode ter, por exemplo, uma retenção de placenta. Pronto, amigo. A retenção de placenta, período de involução uterina, acabou o intervalo entre partos desse animal. Deu uma travada. Parece que deu uma cortada, não foi, Lucas? Foi. Travou. Então, o que eu tô falando aí dessa retenção de placenta. Uma retenção de placenta vai levar a uma infecção uterina, vai levar uma degeneração de endométrio. Mas travou novamente. Consequentemente, essa vaca não vai conseguir. Acho que travou de novo. Bem aqui. Oi, voltou? Tá me ouvindo bem, Lucas? Agora. O meu travou aqui também. Certo. Então, essa infecção uterina, ela vai retardar a involução uterina. Ao invés dessa vaca ter uma involução uterina com 30 dias, vai ter uma involução uterina com o útero dela só vai estar apto à reprodução daqui a 90, 100 dias. O intervalo entre partos dela foi por água abaixo. Entendeu? Então isso aí tem efeito, você estava comentando sobre os minerais nessa questão. Acho que eu estou dando só um exemplo. Fora outros, né? Que pode acontecer também. Falha de ovulação, assim por diante. Então importante, sim, o mineral de qualidade para a reprodução. É muito importante. Perfeito. Então não adianta economizar nessa... Não. Churrasco de picanha e espeto de madeira não adianta. Na sua visão, a FIV vai substituir a IATF? Não vai substituir a IATF, de forma nenhuma. O Brasil é líder mundial na fertilização in vitro, na FIV, certo? Mas não tem como substituir a IATF, porque a gente está falando de volume, né? É muito difícil você ter 85% das vacas através de fertilização in vitro. Há alguns projetos que têm trabalhado, já ultrapassaram, né, esse patamar e têm trabalhado só com FIV para reprodução, certo? Mas isso vai depender muito de uma logística, de custo, assim por diante, certo? A FIV, hoje, a fertilização in vitro, é voltada ainda para os animais de seleção, projetos de seleção genética. Em alto valor agregado, né, professor? Professor, você tem o custo em média aí de uma IATF por animal? Uma pergunta aqui. Certo. Está variando, eu acho que algo em torno aí de 16, 17 reais, né? Se você reutilizar esse implante, que é o implante mais caro de progesterona, né? Por 3 vezes. Já tem hoje um implante de monodose com baixa dose de progesterona também, mas isso varia muito também da sua ligação com o fabricante dos hormônios, né?
Então, às vezes você consegue fazer uma negociação que você consegue baratear ainda mais esses custos, chegando a R$14, R$15 também. Perfeito. Isso aí dos implantes das coisas, sem mão de obra, no caso. Não, isso aí eu estou falando o custo dos implantes, não é da mão de obra. A mão de obra aí vai Certo. variar muito de equipe para equipe. Logo que Pronto, perfeito. iniciou a IATF, não se tinha essa visão hoje, não se tinha essa visão de equipe. Hoje nós temos várias equipes de veterinários, assim como aqui na Bahia também, certo? Que vendem prenhez. Então, o proprietário ele nem se preocupa, às vezes, a depender da negociação com o veterinário, com a equipe, não se preocupa nem em comprar os hormônios. O veterinário já leva o hormônio, já leva o sêmen, já leva o inseminador, faz o pacote e paga por prenhez, certo? Para o produtor, certo? Está chegando muita pergunta, eu não estou tendo tempo É meio complexo. Um aqui, professor, é o seguinte, isso aqui O Sérgio perguntou ali, 16, 18, é sem veterinário e sem sêmen. É hormônio que eu estou falando aí. Pronto, perfeito. Eu queria saber também, só para a gente encerrar o assunto em si, depois a gente passa até a Cidade de Cá exclusivamente. O senhor falou das vantagens de tudo isso, mas eu queria saber quais são os gargalos que a IATF tem. O que é que pega na hora de fazer? Legal, Lucas. Muito boa essa pergunta. Eu acho o seguinte, ó, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Sua fazenda, quais são as dificuldades da sua fazenda? Né? Você consegue identificar quais são as dificuldades? Né? Então, sua fazenda, por exemplo, ela tem uma baixa taxa de detecção de estro. Sua fazenda tem funcionários, tem uma mão de obra desqualificada. Né? Sua fazenda você não quer gastar com, por exemplo, compra de botijão ou sêmen, desculpe, sêmen não, ou nitrogênio, assim por diante. Sua estação de monta é uma estação de monta muito longa, né? A estação chuvosa da sua fazenda é uma estação muito estreita, curta ou irregular, né? Tem muita vaca em anestro nutricional ou anestro lactacional, né? Então, tudo isso aí, ó, pode ser, a depender do que você faça, corrigido por um IATF, Lucas. Entendeu? Agora, é importante que você vá trabalhar com profissionais qualificados, com profissionais que façam um exame ginecológico correto, com profissionais que façam diagnóstico. Eu estou falando isso, mas existe hoje, né? Alguns problemas que acontecem, com profissionais que façam realmente um exame ginecológico adequado, que tire do lote vacas que estão prenhe, que tire do lote vacas que têm cisto folicular, que tire do lote de vacas que têm piometra, que tire do lote vacas que têm problemas reprodutivos, como aplasia de corno, ou seja lá, qualquer outro problema, certo? É importante trabalhar com mão de obra que respeite os horários das injeções, dos tratamentos. Não adianta você fazer uma recomendação, olha aqui, esse hormônio aqui tem que ser colocado às 8 horas da manhã e o cara vai tirar às 5 horas da tarde. Fura o programa, certo? Então, tem que trabalhar com sêmen de boa qualidade, né? Analise esse sêmen, essa dose de sêmen, de preferência. Se não analisar, compre de centrais idôneas, né? Isso é muito importante. E, finalmente, um bom inseminador. A estrutura da fazenda também é muito importante. Então, às vezes, você vai fazer uma inseminação artificial de 300 vacas, mas seu curral não comporta 300 vacas, ou você não tem um brete de contenção. Não estou dizendo que ter um brete de contenção é uma condição sine qua non, não é isso. Mas você tem que admitir que você não vai trabalhar 300 vacas com um brete de contenção e 300 vacas sem um brete de contenção no mesmo tempo, né? Então, todo esse manejo de curral também é muito importante. E nós temos muitos veterinários qualificados para fazer esse serviço na Bahia. É só procurar, certo? Com certeza.
Com certeza. Então a gente pode chamar um dos gargalos também essa questão, né, professor, de você ter uma infraestrutura diferente que demanda um custo de investimento, tem o custo da própria IATF também. Então você precisa ter um capital para montar um negócio desse tipo. Sim, claro, assim como você precisa. Cada fazenda é uma fazenda, né? É uma fazenda. Assim como você precisa ter o capital para fazer uma intensificação de pastagem, assim como você precisa ter um capital para fazer uma suplementação mais intensiva com um proteico energético ou com um proteinado, né? Então, assim, agora, é importante você saber que touros melhoradores vão lhe dar bezerros melhores. E isso é muito importante, Lucas. Imagine você gastar 14, 15 reais, estou falando em hormônio, para você colocar um touro que não tem uma DEP adequada para o seu projeto. Qual é a dor do seu projeto? Qual é o problema do seu projeto? A gente tem que identificar isso primeiro. Eu tenho um projeto de cria. Qual o seu principal problema? Poxa, Lisboa, meu principal problema é o peso, a desmama dos meus bezerros. Tô desmamando bezerro muito leve. Então, a gente tem que procurar, obviamente que a gente tem que verificar a habilidade maternal das matrizes dele, mas o ponto é usar um touro com uma DEP positiva, e quando eu falo DEP positiva, é DEP positiva e boa acurácia para aquela característica, para peso a desmame. Ah, o meu problema é infertilidade, ou o meu problema é idade ao primeiro parto. Vamos trabalhar com touros com DEP positiva para isso. Isso é melhoramento. Isso é melhoramento. Nós perdemos muito tempo no Brasil trabalhando com... Deixa eu ver essa orelha, qual é o tamanho, deixa eu ver se está pigmentado ou não, deixa eu ver ali como é que está esse chanfro assim assado. Eu sei que isso é importante. Eu vim aqui para polemizar hoje, né? Mas a gente tem que ter índice. Tem que ter índice. Como é que eu vou usar um touro que eu não conheço o índice? Né? Então, muita gente, por exemplo, faz o seguinte: Lisboa, eu quero fazer um IATF, mas eu tenho um touro na minha fazenda, eu quero congelar a sêmen desse touro. Sinceramente, eu não concordo, Lucas. Eu não concordo, porque qualquer touro que você compre, qualquer dose de sêmen que você compre numa central vai ser melhor do que no touro desse cara que está ali. É só identificar qual é a dor do projeto dele e procurar a característica. Entendeu? Se o ele fosse tão bom, estava na central, né? Pois é. Mas... Acontece, com certeza. Eu sei como é. É para só isso, não, é para tudo. É para tudo. Lucas, diga aí. Nós já vamos estamos finalizando já, não? Na minha conta aqui tem 6 minutos? Deve ser por aí, de 5 a 6. Eu queria fazer uma homenagem aqui, é possível, você me permite? Mais uma? Eu queria fazer uma homenagem a isso aqui, ó. Todo mundo tá vendo aí? Ela fica meio espelhada, professor. Pronto, isso aqui é o GERA, Grupo de Estudo em Reprodução Animal, da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia. Muitos desses dados que eu trouxe aqui para vocês hoje, muitas dessas pesquisas que a gente discutiu aqui, foi produzida aqui, ó, por esse pessoal. Então, meus estagiários, muito obrigado. Meus orientados, muito obrigado. Vocês fazem acontecer o GERA, certo? São pesquisas de qualidade, publicadas em revistas internacionais, certo? E produzidas aqui na Bahia, no nosso semiárido, no nosso recôncavo, certo? Então, na minha época, a gente tinha que sair da Bahia para aprender reprodução animal. Graças a Deus, hoje a gente não precisa. A gente tem hoje uma série de universidades, não só a Universidade Federal da Bahia, mas como a UFRB, a UFSS, a Unifasp, a Unime, a FTC, assim por diante, cheio de bons professores aí também para ensinar reprodução animal para essa galera aí, tá certo? Pronto. O perfil do Gera tá até aí, professor. Tá aqui, aí? Gera UF, mandou até uma mensagem aqui agora. Valeu, legal, mestre. Bom demais, esse reconhecimento da equipe é fundamental. Não, sem equipe, sozinho a gente não faz nada. Eu sempre digo isso, a gente tem que ter equipe boa. Sem equipe a gente não faz nada.
Pois é. Então, pessoal, veio muita pergunta, quantidade grande de perguntas, a gente não conseguiu responder todas. É bom que o professor Lisboa vai ter que voltar depois. Já deixa ele... Tá bom, eu estou concorrendo aí com o Jorge Mateus, tá difícil, viu, Lucas? Rapaz, não fale não, velho, não fale não. Então é isso, a gente está aqui, pessoal, agradecendo, parabenizando o professor, foi muito esclarecedor. Eu que não sou da área de reprodução, deu para ter uma noção muito melhor das coisas. Então, muito obrigado pela participação. Foi um prazer enorme receber o senhor. Já está convidado para próximas vezes, com certeza. Aí o pessoal já está pedindo outra live. Já pode marcar a continuação dessa. Eu não estou vendo aqui não, opa. É porque eu acho que ele trava. Se jogar os comentários todos para cima, ele começa a atualizar. Agora que eu estou vendo, ó, aqui, rapaz. Agora que eu estou vendo, o cara que é analfabeto no Instagram. Eu tenho duas professoras no Instagram, Carolina e Isabela. Um beijo para vocês duas, se vocês estão me ouvindo aí, viu? Pronto. O pessoal está aí pedindo para gravar live. Todas as lives estão sendo gravadas. Infelizmente, perdemos duas por problemas técnicos, que não consegui salvar. Mas estamos salvando todas, publicando no IGTV, aqui no Instagram. E estou também preparando o canal do YouTube para receber essas lives lá. Estou botando. Daqui a pouco a gente divulga esse Instagram aí. E pessoal, pede para liberar esse Instagram dele que tá privado. Enche o saco dele aí para ele abrir. Como é isso, rapaz? Tá bom. Professor, um grande abraço. Estamos encerrando aqui o tempo, que vai acabar caindo. Então, muito obrigado pela mais uma vez. Pessoal, boa noite a todos. É sempre bom. Amanhã a gente também tem live. Vamos falar sobre capacidade de suporte amanhã. Então, espero todo mundo aqui. Professor, obrigado. Valeu, Lucas. Um grande abraço a todos aí. Boa noite a todos. E fiquem em casa, que a gente trabalha para botar proteína de qualidade na mesa de vocês. Mas aí a galera é toda do agro também. Estamos todo mundo no mesmo barco. Valeu, obrigado, Lucas. Fala, Nazi. Logo, abraço.